Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. Deus usou a jumenta para falar com Balaão? Vamos ler o que diz Números 22, 27 e 28. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? A Bíblia não diz que Deus usou a jumenta e nem que ele falou através da boca dela. A palavra diz que Deus abriu a boca da jumenta para que ela falasse como um homem, tivesse expressões humanas para falar com Balaão. A Bíblia, por várias vezes, repete o tema Balaão, mas somente mais uma vez ela fala acerca da jumenta, que é na segunda carta de Pedro, capítulo 2, quando Pedro está falando contra os falsos profetas. Diz assim no versículo 15: Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão. A saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então, o que nós temos aqui, alguns detalhes sobre a fala dessa jumenta. Primeiro, que Deus estava repreendendo o profeta por causa da sua transgressão, castigando o profeta por causa da sua transgressão. E esse castigo começou com este sinal. O texto não diz que era voz divina, mas um mudo animal de carga, ou seja, obviamente animais não falam, mas falou com voz humana. Isso aqui mostra que Deus abriu, como já lemos em Números, Deus abriu a boca dela para falar com expressões humanas para o seu dono. E refreou a insensatez do profeta. Refrear quer dizer reter. O profeta, ele seguia um caminho que, na mente dele, ele realmente iria amaldiçoar o povo de Deus. Tanto é que, voltando a Números, você vê que depois dessa conversa de Balaão com a sua jumenta, o Senhor abre os olhos de Balaão e ele então consegue ver o que a jumenta já tinha visto. O anjo do Senhor, aí sim era o próprio Senhor, com a sua espada na mão, pronto para matar Balaão por causa das intenções errôneas do seu coração. Só depois que ele viu o anjo do Senhor é que ele teve temor e então propôs em seu coração de realmente obedecer e falar lá naqueles montes somente o que Deus lhe mandasse. Mas Deus não usou a jumenta. Quero salientar aqui que muitas vezes as pessoas, falando desta forma errada de que Deus usa a boca de um animal para falar, acaba dando liberação ou permissão para certos falsos profetas de nossos dias dizerem que Deus usou animais para falar com ele. Ali na cidade de Cuiabá tem um desses falsos profetas que disse que ele entrou num galinheiro, as galinhas começaram a falar em línguas estranhas e o galo começou a interpretar para ele, era Deus falando no bico do galo. Imagina você. Então, quantas permissões estranhas se dão quando você interpreta errado um texto da palavra de Deus. Deus não usou a jumenta. Ele pode ter usado de outra maneira, mas não na fala. Ela falou com voz humana e para começar a repreender aquele falso profeta chamado Balaão.